Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar da mudança cultural necessária, baseado na obra de Jonathan Haidt. O Jonathan Haidt é um psicólogo social e ele analisando os acontecimentos de agora, que é as questões de redes sociais, e ele encontrou alguns paradoxos que ele achou interessante estudar. Ele não é o primeiro livro dele a esse respeito, existem outros, mas eu vou falar das ideias dele em uma breve resenha. Mas também o que decorre, outras inferências de outros autores, e vamos falar de toda a parafernália que existe na virtualidade, que está mudando um pouco a nossa forma, um pouco não muito profundamente inclusive, a nossa forma de agir em sociedade. Então, nós começamos assim. Mas antes disso, eu peço para você deixar seu like, deixar o seu comentário, compartilhar, assinar o nosso canal para haver engajamento. As ideias que eu vou desenvolver aqui com vocês são bastante sintéticas, coisas que a maior parte de nós sabemos, mas eu vou fazer algumas digressões além para que fique um pouco mais rico o nosso trabalho. Por que eu peço, por que eu estou fazendo isso, por que eu acho e peço que vocês passem para frente? Porque eu acho que é importante a gente levantar essa bola e vir raciocinando sobre as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, eu vou começar assim. Nós vivemos numa era paradoxal. Nunca estivemos tão conectados, mas também nunca nos sentimos tão isolados. Eu acho que essa é uma grande verdade. Junto com esse isolamento em que você não troca ideias face a face com outras pessoas, e junto com a conexão você recebe um sem número de informações, muitas delas informações desavisadas, que não têm fundamentação na realidade, ou que são interpretações de terceiros, e que pessoas às vezes que não têm autoridade para opinar, mas que são carregadas na forma de serem autoridades pelas redes, e outros que estão opinando, xingando, falando, de uma maneira linear a respeito de assuntos que dependem de alguma profundidade para a gente ter olhar. Então, é um conjunto de coisas que nos mantém hiperconectados, mas ao mesmo tempo isolados e sem conversas reais com os grupos. As redes sociais que prometiam aproximar as pessoas acabaram por fragmentar a nossa sociedade em bolhas ideológicas, alimentando uma polarização, alimentando a ansiedade, uma moralidade rígida que muitas vezes sufoca o diálogo, impede que o diálogo aconteça. E outra coisa, o fato dos espaços de resposta serem exíguos faz com que as respostas sejam lineares, breves, de baixo conteúdo, sem discussão. Às vezes respondidas de maneira agressiva, às vezes respondidas de maneira a concordar, mas sem uma discussão adequada, porque não é a instância, o local onde se pode fazer um diálogo. Falta-nos então a eliminar esse isolamento. Mas nós vamos falar também sobre as vantagens de você ter um mundo virtual. Mas por enquanto nós estamos falando das dificuldades de nos mantermos conectados e ao mesmo tempo isolados, conversando coisas dentro de bolhas e situações de não entendimento. E para superar esse desafio, nós precisamos de uma transformação cultural profunda. E as ideias desse psicólogo social, Jonathan Haidt, oferecem insights valiosos por esse caminho. Lembrando que ele não é o único que teve que está fazendo esse tipo de trabalho de esclarecimento. Haidt, em Righteous Mind, que é a mente justa, explica que os seres humanos são guiados por intuições morais que moldaram o seu raciocínio, e não o contrário. Nas redes sociais, essa dinâmica se intensifica. As pessoas adotam posturas moralmente rígidas, tratando opiniões diferentes com ataques pessoais. O Virtutsnailing, que é a sinalização da virtude, e a cultura do cancelamento são exemplos de como a moralidade se tornou uma arma em vez de um guia para a sobrevivência. Um exemplo, um jovem comete um erro no passado, então ele é cancelado nas redes. Anos depois, ele não tem chance de redenção. Isso reflete uma moralidade inflexível, que Haidt critica.
E em sociedades saudáveis, o perdão e o crescimento pessoal são valorizados. As pessoas mudam, né? As pessoas podem cometer erros. Às vezes a pessoa não comete erro por uma malignidade. Em The Anxious Generation, que é a geração ansiosa, que é o central aqui da nossa tese aqui de trabalho, de 2024, Heide argumenta que o excesso de tecnologia, especialmente entre crianças e adolescentes, está causando uma epidemia de ansiedade e depressão. A substituição do brincar livre pelo mundo virtual prejudica o desenvolvimento de habilidades sociais e resiliência emocional. Então, olha bem, substituir o brincar livre, né? Tudo que significa uma criança estar brincando livre. Quem é mais velho aqui, quem tem pelo menos em torno de 40 anos, 30 e poucos anos, teve uma infância que provavelmente teve alguma liberdade. Essas últimas gerações estão muito tempo com crianças, estão muito tempo dentro das redes, com jogos, com redes sociais, com todo tipo de parafernália, se comunicando, mas isolados em casa, se comunicando através das redes. Recebem um sem número de informações. E essas coisas que os divertem, retiram eles da brincadeira livre, onde você pode tomar contato com as pessoas, conhecer o outro, ver as suas fisionomias, ter uma educação no sentido de você observar as faces, os maneirismos, os pensamentos, a linguagem facial, não apenas a linguagem das palavras que a rede traz, mas a linguagem corporal também. Tudo isso é um aprendizado intuitivo que instrui a pessoa de um mundo orgânico que existe ao lado dela. Se a pessoa ganha habilidades de correr, às vezes de se machucar, mas de se proteger, de se defender, de contemporizar ou de ter contendas com alguém que sejam resolvidas numa discussão, receber críticas, fazer críticas, é todo um desenvolvimento que se perde a não estar livre, brincando com outras criaturas em comunidades, em sociedade. Então, um exemplo, por exemplo, dentro dessa geração ansiosa que ele citou, crianças que antes brincavam na rua hoje passam horas no TikTok, no Instagram, expostas a comparações sociais tóxicas e a busca por validação instantânea, porque é a cultura do like, né? Quando você recebe um like, você parece que foi aceito, né? Validado daquele, e muitas vezes você adere, as crianças, principalmente os jovens, aderem a certos maneirismos, a certas opiniões, a certos estilos, para serem validados, para serem aceitos. Isso acontece aconteceu durante toda a juventude de cada uma dessas gerações, mas hoje isso é muito intenso em termos de dar o like e receber o like. E o Heide defende que a restrição do uso de smartphones até o ensino médio e a retomada de interações presenciais é importante, é um projeto a ser abraçado, ou alguma outra solução que se fizer necessária, mas eu acho que essa solução, a restrição de uso de smartphones, não é a proibição legal pura e simplesmente, né? É um convite à pessoa a deixar o smartphone no colégio, na escola, porque ele pode ser avisado pelos pais, né? Tem toda uma técnica para se fazer isso, sem que seja de uma maneira agressiva e autoritária, né? Nós temos a necessidade de uma cultura com maior flexibilidade e diálogo. O Heide está propondo uma mudança cultural e ele certamente enfatizaria algumas das ideias que estão permeadas em seu livro. Menos tribalismo moral, ou seja, reconhecer que as pessoas diferentes têm fundamentações morais diferentes, como cuidado, justiça, lealdade, e por isso não devem se tornar inimigos por serem diferentes, por serem diversos. Nós existimos dentro da diversidade. Nós temos culturas regionais diferentes, nós temos culturas até em cidades diferentes, regiões, países. Não se trata de você ver o diferente como algo antagônico, né? Mas apenas uma continuidade da massa de seres humanos que existe ao redor do planeta. Mais humildade intelectual, ou seja, aceitar que ninguém detém a verdade absoluta, nem você, nem o outro que você está em contenda com ele, ou nem você, nem o outro que você às vezes não entende o que ele está falando, porque foge da sua cultura, demanda você
se aprofundar mais naquilo que está acontecendo, naquilo que está sendo discutido. Então, ninguém detém a verdade absoluta e que o progresso vem do debate e não vem da censura nem do cancelamento. Reconstrução de comunidades reais, reduzir o tempo online e investir em laços presenciais com famílias, se for o caso, igrejas, associações locais, clubes, locais onde você possa discutir, festas. Quer dizer, estar em sociedade para ver e ser visto, discutir, se perceber o calor humano. Contraste com visões radicais, né? Que é um outro tema também que a gente poderia pensar. Se alguém pudesse abolir totalmente as redes sociais ou impor um controle estatal rígido sobre o discurso de Haidt discordaria, tá? A abordagem dele não é antitecnologia, a abordagem dele não é arbitrária, ela é para ser discutida. Ele pretende um equilíbrio entre as ações, já que a tecnologia chegou, ela tem seus benefícios, ela tem as suas ajudas, mas ela está sendo usada de maneira excessiva e às vezes de maneira errada. Então, ele defende reformas institucionais, como as escolas, por exemplo, as escolas sem smartphones. Olha bem, falar em escola sem smartphone, falar em escola sem computador, é uma tese, é uma marca apenas, é um insight. A discussão vai além disso, vai além de como fazer isso, né, para não ser uma coisa arbitrária. E uma mudança de valores culturais, né? Quer dizer, nós temos que ver para onde que pendeu a nossa sociedade e fazer uma mudança cultural, não uma ruptura autoritária em que as leis resolvam isso ou aquilo porque é o melhor para todo mundo. Isso não funciona, nunca funcionou. Então, o caminho é o caminho do meio. A saída não está em demonizar a tecnologia, mas em resgatar o que nos faz humanos, a nossa capacidade de conversar, de errar, de perdoar. Haidt mostra uma sociedade saudável, ela precisa de instituições que promovam a confiança e de cidadãos dispostos a falar e serem ouvidos e ouvir, mesmo quando discordam entre si. E discordar sempre houve discordância, mas não necessariamente virava uma discussão, uma briga. A mudança começa quando desligamos um pouco as telas e reconectamos com o mundo real, né? Agora, vamos fazer uma breve resenha desse livro Geração Ansiosa, que tem o título em inglês The Anxious Generation, de Jonathan Haidt. Olha bem, nem é necessário a gente falar em inglês, porque nós já temos uma edição em português aqui, acho que desde 2024, ou desde agora, esses meses agora. Eu não tenho certeza disso. Bom, então em Geração Ansiosa, Jonathan Haidt apresenta uma análise contundente sobre como a explosão das redes sociais e a hiperconexão digital estão moldando uma geração mais frágil, ansiosa e deprimida. Esse conjunto, essa parafernália está moldando essa geração, mas ela também está modificando a forma de trabalho de gerações anteriores que foram mais híbridas. Os muito mais velhos hoje estão dentro das redes também. Os intermediários, que seriam os pais das atuais gerações, em parte estiveram no mundo presencial e depois foram para as redes, mas esse pessoal não, esse pessoal nasceu dentro das redes. Eles são os nativos digitais e por conta disso eles são pessoas mais frágeis, mais ansiosas e mais deprimidas e propensas à depressão. Combinando dados de pesquisas, psicologia evolucionista e ciência social, porque ele é um cientista, ele é um pesquisador, ele é um psicólogo social, ele argumenta, o Haidt, que a substituição da infância livre pelo mundo virtual está causando danos profundos ao desenvolvimento emocional e social das crianças e adolescentes. Ele afirma isso com base em pesquisas, não é um achismo, não é uma crítica geracional, não é uma crítica de alguém que está numa redoma analisando ali o que é certo e o que é errado, não é um juiz de nada, é algo em cima de pesquisas. Redes sociais, o colapso da infância baseado no brincar. Nós vamos falar assim alguns argumentos. Haidt mostra que o declínio das brincadeiras ao ar livre, da interação face a face, prejudica o desenvolvimento de resiliência, criatividade e habilidades sociais. Olha bem, isso ficou um pouco vago. A resiliência, o que é? É aquela capacidade de você tomar uma pancada, né, curvar, mas voltar à posição original.
Resiliência é um conceito que vem da física, que diz o seguinte: uma peça, se ela tem alta ou baixa resiliência. Quando ela tem baixa resiliência, ela quebra. Se ela for vergada, ela quebra. Se ela for pouco vergada, ela volta à posição original. Se ela for muito rígida, qualquer movimento em qualquer sentido, ela quebra. Então a resiliência é quando você consegue fazer um material se voltar numa determinada direção ou outra e ele volta à posição original. Isso seria resiliência. Então, resiliência na sociedade, resiliência na nossa personalidade, é a nossa capacidade de sofrer abalos, mas voltar a uma vida dentro do cotidiano de uma maneira tranquila. Assim, claro, você teve ali um aprendizado, você teve que se recuperar de um impacto, mas você tem essa capacidade, então você tem resiliência. Outra coisa, a interação face a face, a vida ao ar livre, ela gera criatividade. Por quê? Porque você absorve muito do seu mundo ao seu lado. Por exemplo, você sai de casa, você vai num parque, você vai numa festa, você vai num cinema, não sendo cinema em casa, um cinema na rua, no shopping, sei lá onde, você vai no shopping, ou você viaja, você vai em praias, você vai em fazendas, em sítios, conhecer cidades diferentes, conhecer cidades antigas, conhecer obras de arte. Todas essas coisas geram em nós pensamentos e trazem instruções, trazem conhecimento. E isso gera a nossa capacidade de criar coisas. Saber, por exemplo, o que você quer fazer na vida, o que mais te chama a atenção. Uma pessoa que fica dentro de casa, ela não vê o mundo. E ver o mundo pelo filtro da internet não é ver o mundo. Você vê pedaços, né? É como se você não tivesse todos os seus sentidos ligados, né? Os seus sentidos táteis, os seus sentidos visuais, os seus sentidos auditivos, porque isso traz uma riqueza de detalhes da realidade. Então, o mundo virtual, se nós só vivêssemos em mundo virtual, nós não teríamos uma cultura, nós teríamos um conhecimento estanque e imaginaríamos tudo. É como se nós não ouvíssemos, é como se nós não enxergássemos. Bom, e habilidade social, como que você se estabelece com estranhos, como você se estabelece com amigos, como que você se relaciona com as pessoas, quais são as suas diferenças, as suas dificuldades, as suas facilidades, quais são as diferenças, a tipologia das pessoas, tudo isso gera habilidade social de você estar num grupo, para o trabalho, para a diversão, para namoro, para conhecimento do mundo de uma maneira geral, para conhecer outras inteligências, para se aprofundar dentro daquilo que você gosta. Então, nós temos um colapso baseado no não brincar, estar na rede. Então, o declínio dessas brincadeiras ao ar livre e da interação leva à perda de resiliência, criatividade e habilidades sociais. Então, eu falei muito, mas quis tentar compreender isso tudo. Redes sociais e epidemia de saúde mental. Olha só, as plataformas como Instagram e TikTok exacerbam a comparação social. O cyberbullying e a busca por validação instantânea leva a índice alarmante de ansiedade e depressão. Nós já comentamos. A ansiedade a ascensão do telefone como babá digital. Crianças recebem smartphones muito cedo. As que recebem são mais propensas a terem vícios digitais e sono prejudicado e dificuldades de concentração. Veja bem, por que eles chamam de babá digital? Babá digital porque alguns pais permitem que as crianças fiquem quietas com os smartphones, porque quando uma criança pega uma telinha, ela realmente fica quase que hipnotizada por aquilo ali. Aquilo ali vira um mundo de imagens para ela, um mundo que pulula, um mundo que toma toda a atenção dela. Então, ele fica um momento quieto ali, ensina algumas coisas, traz algumas informações, traz diversão, conversa com os amigos, tudo digital. E aí elas começam a ter vícios, elas gostam, por exemplo, de determinados jogos, tem gente que fica o dia inteiro com algum tipo de jogo, tem gente que está mexendo com esse negócio de aposta, isso é muito perigoso. Outra coisa, a intensidade de luz da tela prejudica o sono, então os meninos ficam às vezes até horas antes de dormir com as telas acesas, aquela informação que dá no cérebro que é dia, porque tem luz, né? O cérebro não faz um raciocínio, a luz que está vindo aqui é uma luz artificial, não é a luz real, ela simplesmente impregna o cérebro, ela mantém o cérebro alerta, então o sono é prejudicado em função disso aí. E o fato de você andar em leads, né, passando o dedo e vendo em cada hora uma informação, e cada hora conversando pedaços de conversa com um com o outro,
limita o seu tempo de atenção, né? O tempo de atenção já foi muito dilatado em vários minutos, depois passou a ser poucos minutos, depois passou a ser segundos. Então, hoje em dia, na educação, por exemplo, os educadores estão se preocupando muito com a percepção de que os alunos não enfrentam uma aula de 50 minutos, né? Uma aula de 50 minutos para jovens é difícil, ele quer sair, ele quer pular, ele quer ir lá para fora, principalmente quando ele está treinado por uma mídia, na virtualidade, em pular de um acontecimento para outro sem se deter em nenhum. Isso aí faz com que ele não se concentre em um único pormenor, e um único ensino, um único conteúdo, um conteúdo necessário, por exemplo, na educação, para ele ganhar conhecimento, porque aquele ali tem que se estender no tempo, porque o cérebro ele não faz as coisas rapidamente, ele tem o tempo dele, e não é o tempo do lead dos computadores nem dos celulares. É um tempo mais dilatado. O tempo de conhecimento, né, da nossa espécie ainda é um tempo que o cérebro precisa para maturar, para fazer conjecturas, para estudar argumentos, contra-argumentar. Isso faz o aprendizado. Se já era difícil antigamente você manter crianças e jovens quietos por 50 minutos numa aula com um professor, hoje em dia, com essa ideia da velocidade das coisas e o cérebro não acompanhando o corpo e a visão e a sensação pedindo para mudar de assunto e dispersar para outro lado, essa dificuldade de concentração aumentou muitos graus. Bom, diferença entre gêneros. Hyde destaca que meninas são mais afetadas por pressões estéticas e relações tóxicas online. Sim, relações de comparação, que a mulher ela pensa em si própria, do cabelo até a unha do pé. O homem, desse aspecto, não. Mas os meninos tendem a se isolar em vícios como jogos e também pornografia. Então existe uma diferença. Claro que isso aí não é tão destacado assim, lado a lado. Os meninos também têm suas vaidades, também se comparam, e não tanto quanto as mulheres, mas as meninas também podem se viciar em jogos e pode até ver pornografia. Mas assim, é mais destacado de um lado a lado. Não vamos ser antigos e achar que homem gosta só de jogo e pornografia, mulher gosta só de pressão estética, maquiagem e escambau. Não é por aí. Mas existe uma tendência maior para cada lado. De qualquer forma, cada um deles se vicia em algo, cada um deles trabalha muito com a sua vaidade e cada um deles pode se viciar em alguma coisa, né? Quais seriam as soluções propostas nesse livro? Muito en passant. Hyde não limita-se a diagnosticar o problema, ele concluiu pelo problema. Ele oferece recomendações práticas, mas essas recomendações elas têm de ser estudadas. O livro ele não é linear, ele não é simplório, ele é bastante robusto. Claro que ele também pode ser discutido. O que nós estamos dizendo aqui, falando aqui, é uma coisa assim bem na superfície mesmo, quase que didática, né? Só para você ter vontade de ler o livro. Adiar smartphones até o ensino médio e redes sociais até os 16 anos. Vai ser muito difícil conseguir isso, mas nós temos que tentar. Escolas sem telefones, eu diria sem computadores também, promovendo uma interação real. Mais independência na vida real, ou seja, ir a pé à escola, brincadeira sem supervisão excessiva dos pais, ainda que seja próximo de casa, numa praça, alguma coisa, mas sem o pai estar ali olhando o tempo todo para que o garoto não se sinta vigiado. Regulação responsável por parte dos pais, escolas e governos para proteger as crianças do modelo de negócio predatório das redes. Olha bem, as redes sociais elas são um modelo de negócio, elas trabalham com atenção. Não interessa se ela está oferecendo um produto de baixa qualidade quando aparece alguma coisa pornográfica, quando aparece uma coisa agressiva, quando aparece uma coisa estranhável, uma coisa antiética. Se ela está conseguindo vender publicidade ali com a estranheza das pessoas e com a máxima atenção, ela vai continuar vendendo. Então esse é um modelo de negócio predatório, né? Então nós, professores, instrutores, pais, responsáveis, governos principalmente, temos que proteger as crianças desse modelo. Agora, como proteger? Não é através de leis arbitrárias. Existem maneiras de se pensar. Crítica e relevância. Hyde é persuasivo ao vincular o declínio da saúde mental ao excesso de tecnologia, embora alguns críticos argumentem que outros fatores, como por exemplo a economia e a pressão acadêmica, também influenciam. Sua abordagem equilibrada evita o pânico moral, focando em soluções viáveis.
As soluções viáveis são as soluções de consenso. Mais de um profissional de uma área, pais, pessoas capacitadas para opinar, devem se sentar juntos e chegar a uma conclusão de como se fará isso. O veredito aqui da Geração Ansiosa é o seguinte: o livro é essencial para pais, para educadores e para legisladores. Hyde une um rigor acadêmico e clareza para defender uma infância mais livre, menos digital, um chamado urgente para repensarmos como estamos criando a próxima geração. Sim. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de alguns sociólogos e psicólogos que também fizeram um trabalho que a gente poderia chamar de em sintonia com a Geração Ansiosa de Jonathan Haidt, ou que estariam com teses complementares, né? Então, o Jonathan Haidt ele dialoga com uma rede de pesquisadores em psicologia, na sociologia, na ciência política, que compartilham preocupações similares sobre os impactos das redes sociais, o declínio de saúde mental juvenil e a polarização cultural. Vamos então falar os principais nomes que deu para pesquisar aqui, que tem algumas teses correlatas ou que poderiam ser relacionadas com a geração ansiosa. Alguns são ligados a grupos dentro do seu país, da América do Norte e tal, mas ainda que seja dessa forma, são ideias relevantes que sintonizam com o trabalho que nós estamos jogando luz aqui, ainda que uma luz muito tênue, né? Então o Jean Twenge, que eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas deve ser um homem, ele tem uma obra relevante, que é iGen, Why Today's Super Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Talented, Less Happy, and Complementally Unprepared for Adulthood. Olha bem, a maior parte das pesquisas que a gente faz a citação dos nomes das obras em inglês, principalmente quando elas não são traduzidas. Então eu peguei a tradução de cada uma dessas obras aqui e vou me dar o luxo de não falá-las em inglês como falei essa, porque eu acho muito chato. Então, iGen, por que as crianças superconectadas de hoje estão crescendo menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e completamente despreparadas para a vida adulta? Olha que título imenso que já diz tudo que está dentro do livro. Qual que é a sintonia aí com o trabalho de Haidt? O Twenge demonstra com dados robustos, porque são dados de pesquisa, como a geração pós-1995, que é a nascida na era dos smartphones, os nativos digitais, apresenta níveis alarmantes de solidão, ansiedade e fragilidade emocional. Isso vem de pesquisa, tá, gente? Isso não é achado, não. Correlacionando esses efeitos ao tempo excessivo com redes sociais. O segundo aqui é a Sherry Turkle, que eu imagino que seja uma mulher. Tem um título aqui em inglês que eu não vou falar, que diz o seguinte: sozinhos juntos. Por que esperamos mais da tecnologia e menos uns dos outros? Sozinhos juntos, olha bem, é um paradoxo você falar isso. Como é que você pode estar junto sozinho? Dá para você imaginar o seguinte, que vários sozinhos que estão dentro das suas casas, diante das telas dos computadores e smartphones, mas estão juntos porque todos estão ali, estão conversando muito separadamente, continuam isolados e continuam solitários. Então, por que esperamos mais da tecnologia e menos uns dos outros? Né? É uma pergunta. Sintonia. O Turkle explora como a tecnologia substitui interações humanas autênticas. Substitui mal e porcamente, obviamente. Ela entra no lugar, não substitui, né? Criando uma ilusão de conexão que aprofunda o isolamento. Quer dizer, você está conectado com vários outros solitários, então sozinhos juntos. Seu trabalho complementa a crítica de Haidt à perda de socialização presencial na infância, na adolescência e na fase adulta também. Jonathan Gottschall tem aqui uma obra relevante com um nome em inglês que eu não vou falar, vou pegar a tradução. O animal contador de histórias, como as histórias nos tornam humanos. Bom, sintonia com a história, com o trabalho de Haidt. Gottschall analisa como narrativas, inclusive distorcidas das redes sociais, modam a percepção moral e a identidade. Isso reforça a tese de Haidt sobre como as plataformas digitais alimentam pensamentos maniqueístas e ansiedade social. Tem um outro aqui, o Robert Putnam, P-U-T-N-A-M, Putnam. Ele tem uma obra relevante em inglês, não tem tradução, eu vou ler aqui a tradução. Jogando boliche sozinho, o colapso e o renascimento da comunidade americana. Esse aqui já está ambientado
nas escolas, nas formas de trabalho da juventude americana, mas tem sintonia com Hyde porque é um exemplo do que está acontecendo ao redor do mundo também. Putnam documenta o declínio do capital social, confiança, associações civis. Capital social é toda aquela formação que você tem de jovens capazes de realizar suas vidas, de se vincular com outras pessoas, de criar modelos de conjunto de trabalhadores, conjunto de trabalho, e enfrentar um mercado de trabalho, fazer associação para resolver problemas, estar em clubes, estar em sociedades, né? Nas sociedades modernas, ou seja, existe um capital social, a formação dessas pessoas, né? Como que essas pessoas se relacionam nos vários sentidos da vida. Hyde retoma essa ideia ao argumentar que a substituição de laços reais por interações virtuais fragiliza a resiliência coletiva. Então as pessoas ficam com baixa capacidade de conviver e de estar uns com os outros, né? Aí vem mais um aqui chamado Cal Newport, que tem um título em inglês também não traduzido, que eu traduzi aqui: Minimalismo Digital, escolhendo uma vida focada em um mundo barulhento. Sintonia com Hyde. O Newport defende a redução radical do uso de redes sociais para recuperar a atenção profunda e o bem-estar das pessoas. Suas propostas práticas alinham-se às soluções de Hyde para uma infância menos digital. Jonathan Franzen tem uma obra relevante também em inglês não traduzida, que é O Fim do Fim da Terra. Sintonia com Hyde. Franzen critica a cultura da distração digital e a perda de engajamento com o mundo real. Seu pessimismo cultural ecoa as preocupações de Hyde sobre a erosão da paciência e da profundidade intelectual. Porque as pessoas não têm hoje paciência para prestar atenção numa ideia mais elaborada. Quem tem ideias elaboradas? Quem traz argumentos. Se as pessoas não têm capacidade de ouvir argumentos, contrapor e argumentar também, isso aí faz com que a cultura seja mais pobre. E erode a paciência do indivíduo de adquirir cultura, de ler um livro, de prestar atenção numa ata de alguma coisa, de prestar atenção numa palestra, por exemplo, dentro do seu trabalho, ou mesmo para a sua própria vida, ou alguma coisa que sirva para ajudar na sua saúde, ou ouvir um filho, ou o filho ouvir um pai. Quer dizer, vai erodir a paciência das pessoas para conteúdos mais elaborados e necessários. E a vida tem muitos conteúdos assim. A vida não é o líder ali da rede social que você vai passando dele e mudando de assunto. Zeynep Tufekci, que parece que é uma mulher, tem uma obra relevante que chama-se Twitter e Gás Lacrimogêneo, o poder e a fragilidade do protesto em rede. A sintonia e contraste com o que Hyde fala. Tufekci analisa como as redes sociais facilitam mobilizações políticas, isso é verdade, mas também geram superficialidade nesse ativismo. A maioria das pessoas são ativistas de rede. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos nos unir. Unir em rede não é unir. As pessoas não vão para a rua para fazer algum tipo de protesto se elas querem protestar. Eu não estou falando de um protesto político, um protesto que quebra-pau, um protesto ideológico. Não, protestar contra uma coisa qualquer. Viraram uma rua aqui, a mão de uma rua, isso prejudicou isso, mudaram o acesso à água num local, não tem. Quer dizer, são formas que você, juntando em agremiações, chega até os poderes públicos e diz: não concordamos com isso, afinal de contas vocês são mantidos por nós. Quer dizer, a capacidade de estar ativamente nas ruas, fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, conversando com as pessoas, não é nada revolucionário, é coisa que acontece há milênios no mundo, né? Mas o ativismo todo de qualquer pessoa sobre qualquer assunto é pelas redes. Não tem força suficiente para mudar a capacidade daqueles que são os realizadores, os interventores, os políticos comandantes, ou que está prefeitos e vereadores, deputados, seja lá o que for, de mudar qualquer coisa, porque você não está ali próximo a ele dizendo para ele: eu quero que você faça isso, afinal de contas quem te paga sou eu, certo? Então, quer dizer, a maneira de você protestar, ainda que sejam protestos a favor de algo, ou torcida para se realizar alguma coisa bacana e tal, o ativismo pela rede, ele é fraco, né? E os ativistas mais antigos que tinham a noção das coisas são pessoas que já estão mais velhas, não servem de exemplo, né? Então nós temos que ter mais ativismo
Nós temos que ter mais participação social. A participação social, por si só, ela é política. Muito bem. Então, essa Tufekci, ela é menos pessimista que Hyde, mas ela reconhece que existem efeitos colaterais dessa hiperconexão. Tem o Greg Lukianoff, cujo livro é A Mimação da Mente Americana. Ele também está se prendendo às questões emergentes dentro de uma sociedade dos Estados Unidos, mas que serve de exemplo e tem uma sintonia direta com Hyde. O Lukianoff explora como a superproteção e a cultura do safetyism, que é a cultura da segurança, prejudicam a resiliência juvenil. Quer dizer, se o camarada entorta, você vai lá e logo endireita ele não adquire capacidade de voltar à sua posição original. Em princípio, isso aí trabalha contra a cultura do estar seguro, isso trabalha contra a capacidade do indivíduo de ser autossuficiente no futuro, dele se autoproteger, dele saber onde é que está, o que é melhor para ele, o que ele pode fazer. Se você sempre faz por ele nunca chega à conclusão de como fazer sozinho. Em A Geração Ansiosa, Hyde expõe essa análise para o papel das redes sociais na amplificação desses fenômenos. Sim. Nono aqui, o Johan Hari, que tem uma obra relevante em inglês, que eu vou falar, o que eu traduzi. Foco roubado. Por que você não consegue prestar atenção? Sintonia com a obra de Hyde, completa. Hari investiga a crise coletiva de atenção, culpando as plataformas digitais por sabotarem a concentração. Por que sabotar? Porque ele quer prender sua atenção em vários assuntos ao mesmo tempo, fica jogando aquelas coisas de maneira o mais bombástica possível e você vai perder a capacidade de concentração. Ele quer você disperso, olhando cada hora para uma posição, que nessa posição ele está te vendendo alguma coisa. Você deixa de ser um cidadão e passa a ser um consumidor ali na rede. Suas críticas à economia da atenção reforçam as teses de Hyde. Bom, o 10º, Naomi Barron, que tem uma obra relevante que também não traduzida em inglês, que eu traduzi aqui. Como lemos hoje, escolhas estratégicas para mídia impressa, tela e áudio. Sintonia completa com Hyde. Barron estuda como a leitura superficial em telas prejudica o pensamento crítico, né? Porque você não forma um pensamento. Quando você não lê argumentos, você não ganha capacidade de criticidade, porque você não formula argumentos também. Aquilo entra de maneira em bloco, né? Complementando a preocupação de Hyde, que diz do empobrecimento cognitivo da geração digital. Quer dizer, você não faz sinapses se você não está parando para pensar, prestando atenção naquele tema específico, tentando concordar ou discordar, argumentando e ouvindo argumentos. Isso aí completa a sua capacidade, faz as suas cognições, as suas redes neurais trabalharem. Se você está com isso amortecido pela incapacidade de concentração, de leitura de argumentos, de resposta, você não forma cultura, você vai ficar raso. E o que é pior, você é uma mente aberta para aceitar qualquer besteira, dependendo da bolha que você cair. E isso é muito perigoso. Muito bem. Temas comuns entre os autores aí. Aí ele cita aqui de 2 em 2, de 3 em 3, eu vou só falar o que são os temas comuns. Declínio da saúde mental juvenil, erosão de interações face a face, economia da atenção e vício digital, polarização e tribalismo online. Perfeito. Esses pesquisadores oferecem um mosaico de evidências que sustentam as teses de Hyde, embora alguns, como Tufekci, apresentem visões com nuances um pouco menos, com cores menos fortes, sobre os benefícios das redes sociais. Juntos eles formam um corpo crítico essencial para entender os desafios da era digital. Bom, agora olha só, se nós tivermos que analisar interações humanas autênticas versus interações virtuais, um comparativo baseado em evidências científicas, decorrente dessa excessiva interação virtual. Olha bem, a revolução digital transformou radicalmente a forma como nos relacionamos, aprendemos e comunicamos. Enquanto as interações presenciais são fundamentais para o desenvolvimento emocional e social, as interações mediadas por tecnologia oferecem eficiência, escala e acesso sem precedentes ao conhecimento. Veja bem,
coisas boas e coisas ruins. Vamos ler de novo. A revolução digital transformou radicalmente a forma como nós nos relacionamos, aprendemos e comunicamos. Enquanto as interações presenciais são fundamentais para o desenvolvimento emocional e social de tudo que nós já falamos, as interações mediadas por tecnologia também oferecem algum tipo de eficiência e escala e acesso sem precedentes ao conhecimento. Quando você faz, por exemplo, webinars, aí, já vi aqui inscrição para um webinar da Unicamp, na USP, que você pode participar online e você vai interagir lá com uma série de pessoas online, ganhando conhecimento. Mas aquilo ali é uma interação específica com a finalidade específica de conhecimento. Ou quando você passa uma informação, ou quando você faz informação, reunião entre países, de pessoas, de países diferentes, lugares diferentes, quando há decisões, até decisões médicas sobre pacientes internados no lugar, mas que tem consultas médicas, um médico tem consulta, um bate-papo com outro de outra nacionalidade, de um outro local para resolver um problema urgente. Quer dizer, a tecnologia ela aproximou, mas ela não pode ser apenas isso que existe, né? Isso aí são frutos de um avanço que vem a complementar a competência, a capacidade humana, ela vem tornar um mundo menor. Mas o quão menor, não tão simplificado, porque você não pode ficar só na rede social, porque aí o mundo fica menor e pobre de instrução a respeito das nossas habilidades naturais. Então, ela realmente mediou o conhecimento, trouxe para próximo algum conhecimento, mas não trouxe outras profundidades. No entanto, estudos recentes mostram que o equilíbrio entre esses dois modos de interação tem de ser crucial para o bem-estar cognitivo e psicológico, senão não vamos chegar em lugar nenhum. Nós vamos comparar aqui impactos das interações humanas autênticas e das interações digitais, destacando vantagens e desvantagens, e a dosagem necessária para o uso saudável da tecnologia com base em pesquisas científicas. Por exemplo, interações humanas autênticas, a base do bem-estar psicológico. Benefícios comprovados, profundidade emocional e conexão social. Estudos em psicologia evolutiva sugerem que os seres humanos são biologicamente programados para interações face a face. É onde ele reúne recursos para ser humano essencialmente, que ativam sistemas neurais de recompensa ligados a vínculos sociais, né? Exemplo, um estudo publicado na Journal of Experimental Psychology, citado aqui por Kahneman e outros, mostram que encontros presenciais aumentam a liberação de ocitocina, que é o hormônio do amor, o hormônio do abraço, da amizade, reduzindo o estresse e aumentando a sensação de pertencimento. Isso aí você só tem face a face, quando você tem o prazer de conhecer outras pessoas que te complementam, que te respeitam, que te validam, que te valorizam, que te veem, né? Que te tiram a sensação de solidão, de isolamento, né? Agora, num contraste, interações virtuais, mesmo por via videochamada, por exemplo, não produzem obviamente o mesmo efeito, pois falta a troca de microexpressões, de linguagem corporal completa. Como eu já disse, o aprendizado que a gente tem a vida toda é ler as emoções no rosto das pessoas. As informações que saem das palavras, elas são pobres, elas são complementadas pelas expressões faciais das pessoas e pela sua linguagem corporal. Quer dizer, são várias linguagens, a linguagem falada, a linguagem facial e a linguagem corporal, que dizem muito, né? Então, numa videochamada você não está vendo isso, né? Porque falta a troca dessas expressões, dessa linguagem completa. Desenvolvimento cognitivo em crianças. Brincadeiras livres e interações não estruturadas são essenciais para o desenvolvimento de habilidades sociais, resiliência e criatividade. Nós já falamos disso. Exemplo, pesquisas mostram que crianças que brincam mais ao ar livre têm melhor autorregulação emocional, porque elas encontram barreiras na frente, elas superam barreiras, elas encontram um outro, elas veem a humanidade dela e a humanidade do outro, ali naquele convívio, né? Então isso autorregula ela emocionalmente. Que emoções sentir, como que ela se desinibe, onde que ela está inibida, onde ela sente raiva, onde ela sente prazer, onde ela se sente plena, né? Isso você só estabelece tete a tete, face a face. E isso aí é limitado quando você passa horas em tablets. Isso é uma pesquisa de Liliard
e outros autores de 2013 que mostra que as horas perdidas em tablets, smartphones e telas de computadores, ainda que em conexão com outras pessoas, desregula a capacidade emocional. Por isso que as reações são as mais... O camarada entende uma coisa que você falou lá de um jeito estranho ou não concorda com o que você te dá uma resposta à maneira de uma patada, te agride, ou você recebe uma agressão dele e morre ali o assunto. Quer dizer, não existe uma interação verdadeira, não existe aprendizado. Bom, redução da solidão e depressão. Pessoas com redes sociais presenciais robustas, ou seja, grupos de amigos, pode até sentar no bar, não sou muito a favor disso não, porque bar tem bebida, né? Mas assim, pode até sentar num bar, num clube, numa praia, num lugar, conversar uns com os outros, se esticar, se estabelecer, se espalhar, né? Tem menor risco de deixar as pessoas depressivas. Claro que a depressão é uma tendência que algumas pessoas têm, mas você pode estar algo depressivo ou se deprimir em situações em que você está isolado e desprestigiado, se for o caso, né? Então, pessoas com redes sociais presenciais robustas, ou seja, em comunidades, têm menor risco de depressão. Isso é um estudo de Holt Lundstad e vários outros autores de 2015, uma pesquisa. Enquanto isso, o uso excessivo de redes sociais se associa sim ao aumento de solidão e, portanto, de depressão e de sensação de desvalor. Isso aí é um estudo de Primack e entre outros em 2017. Interações virtuais, aceleração do conhecimento e os riscos do excesso. O que seria isso? Vamos agora falar de vantagens das interações digitais. Democratização ao acesso ao conhecimento. Isso é verdadeiro. Plataformas como o Coursera, o Khan Academy e até mesmo o próprio YouTube, entre outras plataformas que ele não citou aqui na pesquisa, permitem milhões de acessos à educação de alta qualidade, rompendo barreiras geográficas e econômicas, não resta dúvida. Só que, quantos têm conexão para poder estar ali fazendo essas coisas, né? Então, realmente, aqueles que conseguiram essa condição, e isso tem que ser estendido a mais pessoas, reduziu o caminho, a distância entre você e um conhecimento necessário. Quando você faz o Coursera, quando você está no Coursera, quando você está dentro lá da Khan Academy, ou quando você faz pesquisa no YouTube ou o próprio Google, permite que milhões de pessoas tenham acesso a uma certa qualidade de conhecimento, rompendo barreiras geográficas e até barreiras econômicas em certa medida. Por exemplo, um estudo na Nature de 2021 mostrou que estudantes em regiões remotas melhoraram seu desempenho acadêmico até 30% com aulas online complementares. Mas quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram pessoas de uma certa elite econômica ou era um povo em geral? Então, isso é uma vantagem. Pelo menos uma parte das pessoas que tiveram acesso nesses países em lugares remotos tiveram 30% de aumento de desempenho. Mas isso tem que ser melhor trabalhado, tem que eliminar a desigualdade, ainda resta desigualdade. Então é uma vantagem, mas ainda não é uma vantagem para todos. Conexões globais e colaboração científica. O que temos em termos de estudo sobre isso? Redes com ResearchGate e ferramentas como o Zoom, que são aqueles que estabelecem as plataformas onde você faz as webinars, faz os programas de entrevistas, de reuniões, né? Acelera a colaboração entre pesquisadores de diferentes países, até mesmo dentro da medicina, advogados, os próprios juízes que contactam seus pares de outras localidades remotas, ou ele está num lugar remoto para saber uma decisão, uma jurisprudência, uma solução de um problema difícil, né? Isso impulsiona descobertas científicas, inclusive. Essa é uma pesquisa de não sei como é que lê isso, Lukti, entre outros. Tem um outro nome na frente aqui. Exemplo, durante a pandemia, cientistas compartilharam dados em tempo real, permitindo o desenvolvimento rápido de vacinas contra a Covid, né? Eficiência da comunicação empresarial. Ferramentas como Slack e Microsoft Teams aumentaram a produtividade em até 25% em empresas com equipes distribuídas. Eu confesso que não tenho conhecimento de como é que isso funciona, porque nunca fiz uso disso da minha empresa, né? E eu atualmente nem milito nela. Riscos e efeitos negativos. Bom, nós temos superficialidades nas relações, interações online frequentemente carecem de profundidade emocional, já falamos disso,
Um estudo do Computer in Human Behavior mostrou que amigos de redes sociais raramente oferecem um suporte emocional, ou pelo menos não tem um suporte que equivale aos dos amigos presenciais. Isso parece óbvio, né? Você receber um telefonema, contar um problema com uma pessoa que você mal conhece, é diferente de você contactar um amigo e sentar perto dele, contar o problema e receber dele uma resposta e um apoio. São coisas diferentes. Ansiedade e comparação social. O uso excessivo de Instagram e TikTok está ligado à depressão, especialmente em adolescentes que se comparam a vidas idealizadas. Já falamos disso. Déficit de atenção e memória. Também já falamos, mas vale a pena reler. A multitarefa digital reduz a capacidade de concentração profunda. Estudantes que usam smartphone durante aulas têm desempenho 20% pior. Uma pesquisa de Mark Belland e Murphy, uma de 2016 e outra de 2018, mostram que existe uma queda de capacidade de concentração profunda e o nível de desempenho cai 20%. Por quê? Porque você não tem capacidade de concentração se você está ligado durante uma aula, por exemplo, está ligado a um smartphone, a aula vai para o saco. Você vai ver 1 milhão de assuntos ali e não vai prestar atenção em nada. Uma aula, uma palestra, até uma conversa. A dosagem ideal, como equilibrar o online e o offline. Bom, existem recomendações baseadas em evidências, nós já falamos sobre isso. Limitar tempo de telas, né? A American Academy of Pediatrics recomenda nada de tela antes de 2 anos e no máximo 1 hora a dia com crianças de 2 a 5 anos. Muito bem, priorizar interações presenciais. Um estudo da Harvard Business Review de 2023 sugere que encontros presenciais aumentam a confiança em equipes, por exemplo, equipes de trabalho, entre equipes de jogos, de futebol, por exemplo, qualquer coisa que seja presencial aumenta quando você tem encontros presenciais. E esse aumento aí chega a 40% se comparado com as relações apenas virtuais. Usar tecnologia com finalidade, ou seja, você está usando agora porque você precisa, não para ou talvez até para se divertir, mas um tempo limitado. O resto você vai presenciar acontecimentos, fatos, estar junto com outras pessoas. Então, ferramentas digitais devem ser usadas com finalidades, aprendizado ou trabalho, não com um passatempo infinito, né? Esse é um estudo do tal de Newport, de 2019. E jejuar de redes sociais, ou seja, pesquisa mostra o seguinte: ficar realmente, você vai para uma praia, larga o telefone, fica uma semana sem olhar aquilo, olha só de vez em quando, ver se tem alguma mensagem importante ou dá contato com a sua família, mas vai para a praia, vai para o balneário, vai passear, vai conversar, vai com um grupo de amigos, deixa o telefone de lado, jejua, faz um tempo sem o telefone, um dia que seja, algumas horas, uma semana inteira, o que você conseguir. Conclusão: nem ludismo nem independência digital. O ludismo foi um movimento de resistência operária quando os operários ficaram com um trabalho precarizado e foram substituídos por máquinas. Eles entraram lá e queriam quebrar as máquinas, acabar com as máquinas, porque as máquinas estavam tomando o meio de vida de subsistência deles. Então isso aí foi chamado de ludismo por algum motivo, né? Então, nós não vamos quebrar as máquinas nem brigar com a tecnologia, acabar com a tecnologia, não é nada disso. Mas também não vamos entrar em dependência digital. Então as interações humanas autênticas são insubstituíveis para a saúde mental e desenvolvimento social. No entanto, as interações digitais, quando usadas com moderação, com propósito, com especificidade, elas trazem benefícios imensos também para a educação, também para a ciência e para a produtividade. O desafio do século XXI não é rejeitar a tecnologia à maneira do ludismo, mas dosá-la de forma estratégica, garantindo que ela sirva aos humanos e não os humanos sirvam à máquina. Como Jonathan Haidt e outros pesquisadores vieram alertando aí, uma infância com brincadeiras offline, ou seja, presenciais, e uma vida adulta com menos scrolling, ou seja, menos rolagem infinitas, podem ser a chave para uma sociedade mais saudável e intelectualmente vibrante. Temos várias referências aqui: Dunbar, Primack, Zeng, Mark G., Tromholt e entre outros. Eu não vou falar porque vai ficar muito grande. Este equilíbrio não é apenas possível, ele é necessário para que a tecnologia continue a ser ferramenta de progresso e não uma fonte de mal-estar. Bom, existem cursos online, e esse é o nosso último tópico, que são chamados de MOOC, que a gente fala MOOCs ou MOOCs,
né, na sigla em inglês. Essa sigla em inglês é Massive Open Online Courses, mas eles têm uma tradução bastante interessante para nós: cursos online abertos e massivos. Eu vou chamá-los apenas de cursos online, né? E esses cursos online, eles trabalham muito a desigualdade educacional. Vamos saber por quê. Bom, eles surgiram como uma promessa de democratização do ensino, oferecendo acesso gratuito ou de baixo custo a conteúdos de universidades de elite, Harvard, MIT, Stanford. No entanto, pesquisas recentes vêm demonstrando que seu impacto existe na desigualdade educacional e ele é ambíguo, enquanto amplia a oportunidade para alguns grupos, também pode aprofundar disparidades. Por exemplo, você tem um curso aqui nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos não, lá nos Estados Unidos, e esse curso é aberto para a comunidade estrangeira. De repente, um cara lá da África do Sul resolve. Mas quem que é esse cara da África do Sul? É um cara da elite financeira e tal, outro conhecimento, elite intelectual, que tem acesso a esse curso. Então, democratizou o curso? Sim, mas não democratizou em termos de sociedade, mobilidade social. Aqueles que estão lá na base não conseguem emergir para chegar, às vezes não tem conexão satisfatória, às vezes não tem dinheiro para pagar a conexão, às vezes não tem dinheiro para fazer o curso. Então, houve uma democratização entre regiões, mas ainda se manteve dentro das elites das várias regiões. É isso que é a crítica que eles estão fazendo aqui. Então, abaixo uma análise baseada em evidências científicas. Benefícios potenciais. Primeiro, redução de barreira a acesso. Isso aí é óbvio, né? Democratização geográfica e econômica, reduzindo lacunas de acesso em países em desenvolvimento, onde o ensino superior às vezes é escasso ou raro. Um aluno da Nigéria pode fazer um curso no MIT sem custos ou com algum custo razoável para ele, algo impensável antes dos lucros. Mas a Nigéria é um país bem estabelecido, é um país de uma classe média, uma renda média alta, relativamente, é um país rico. Não é um país pobre, é um país em desenvolvimento, mas não é um país pobre, né? Mas chegou até lá, né? Flexibilidade para públicos marginalizados. Sim, existem públicos, mas quem são esses públicos dentro dessas localidades? Hansen Reich mostrou que mulheres e trabalhadoras de baixa renda nos Estados Unidos usam esses cursos online para adquirir habilidades profissionalizantes sem abandonar o emprego. Sim, beleza. Exemplo, plataformas como a Khan Academy ajudam estudantes de escolas públicas a compensar deficiências em matemática e ciências. Isso é muito bom. Certificação e mobilidade profissional. Estudos como uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia revelou que 30% dos alunos desses cursos online em países pobres melhoraram seu emprego após conclusões especificamente em TI e negócios. Mas ainda permanece a crítica. Quem eram as pessoas dos países pobres que estavam fazendo isso aí? Chegou até lá? Chegou. Mas é todo mundo? Tá, então vamos ver. Limitações e efeitos que perpetuam a desigualdade. Viés público. Esses cursos beneficiam principalmente os já privilegiados dessas localidades. Estudo. Christensen, entre outros estudiosos, mostrou que 80% dos alunos dos cursos online já têm diploma superior, e a maioria é de homens de países ricos ou de países desenvolvidos, uma camada rica, com um acesso à internet muito bom. Não é a maioria. Exemplo, na Índia apenas 5% dos usuários desses cursos online vêm de áreas rurais, apenas 5%, onde a educação é muito precária. Baixa taxa de conclusão e engajamento. Estudos como o de Jordan, por exemplo, analisou 221 desses cursos e descobriu que apenas 10% dos inscritos conseguem concluir o curso. Causa: falta de suporte pessoal, dificuldade de autoaprendizagem, problemas de infraestrutura como internet lenta. Terceira dificuldade, digital divide. Acesso à tecnologia ainda é barreira. Estudo da Unesco de 2022 alerta que 40% da população global não tem internet estável, né? Ou cara, né? Porque a mais barata que você consegue não tem estabilidade, ou vence logo o dado, você não tem mais dado, e então limita seu alcance de curso, limita o alcance dos cursos justamente para quem mais precisa, que são aqueles menos aquinhoados. Exemplo, na África subsaariana, 22% das escolas têm banda larga fraca. E somente 22% tem, o resto não tem. Falta de reconhecimento formal. Um relatório do MIT
de 2020 mostrou que empregadores ainda valorizam diplomas tradicionais mais do que o certificado desses cursos online. Então essas pessoas não ganham muito em fazê-los. Exemplo, um curso de programação do edX não tem o mesmo peso no mercado que um diploma de ciência da computação. Dá até para entender, né? Como tornar os cursos online mais inclusivos? Soluções que são baseadas em evidências e pesquisas. Parcerias com governos e escolas públicas. No Brasil, o MEC integrou os cursos online da USP ao Khan Academy para escolas públicas com melhoria de 15% em notas de matemática. Isso foi bacana. Modelos híbridos online e presencial. O Mins e outros autores, nas suas pesquisas, mostrou que cursos blended learning, ou seja, com tutoria presencial, têm taxas de conclusão 3 vezes maiores que aqueles que são puramente online, onde às vezes são abandonados e as pessoas não entendem o suficiente, não têm boa formação. Exemplo, a plataforma Colibri da Fundação Linux oferece cursos online sem internet, usado em campos de refugiados. Eu não sei nem como é que seria isso. Certificações reconhecidas, exemplo, a Google Career Certificates via Coursera é aceita por empregadores como equivalente a diplomas técnicos, isso é importante. Conclusão, MOOCs, ou seja, os cursos online massivos, ampliam oportunidades, mas não são uma solução mágica, não é uma panaceia. Eles reduzem desigualdades apenas quando combinados com políticas públicas e inclusão digital e suporte educacional. Fora disso, eles não conseguem reduzir porque não facilitam o acesso, né? Não é para muita gente que a política pública propicia e, portanto, não inclui pessoas que necessitam, né? E beneficiam pessoas que já têm algumas vantagens prévias, né? Para maximizar esses cursos online, essa estrutura teria que investir em infraestrutura digital, internet acessível, criar mecanismos de apoio, tutores, certificações válidas, integrar os MOOCs a sistemas educacionais formais, como o governo fez com a USP e a Khan Academy, e uma série de autores aqui mostram suas pesquisas, são vários, eu não vou ler, mostrando que isso é uma coisa que está desenvolvendo e que é uma vantagem significativa que tem que ser estabelecida. Isso aí vai crescer no mundo, mas é preciso de ter igualdade e é preciso que isso não seja a única coisa. Já pensou se todos os estudos se tornarem online? Eu, por exemplo, queria fazer um curso, uma nova faculdade. Já sou velho e tal, mas eu quero fazer. Mas eu não quero EAD. Eu quero presencial, quero discutir, quero ver meus colegas. Sei que todos vão ser mais jovens do que eu, mas eu acho necessária essa interação, principalmente porque eu vivo muito isolado e dentro da internet. Bom, em resumo, os cursos online são ferramentas poderosas, mas seu potencial igualitário só se realizará com estratégias complementares, conforme já citadas, que combinam as raízes da desigualdade, as raízes da desigualdade educacional. Muito bem, gente. Então, a nossa ideia aqui foi trazer vantagens e desvantagens e a necessidade de uma mudança de posicionamento cultural, aquilo que seria os malefícios da digitalidade e também os benefícios da digitalidade. Nós estamos no mundo digitalizado, no mundo digital. Temos que fazer a opção de ter vida social e usufruir dos benefícios do mundo digital e não viver dentro de um mundo digital, porque isso definitivamente não existe. Tem vantagens, mas muitas desvantagens. Bom, eu agradeço aqui a sua atenção, espero que isso tenha servido para você para alguma coisa. Até o próximo programa Pontuando, passe esse vídeo para frente, deixe o seu like, deixe seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa Pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Muito obrigado.